Você já se sentiu que está vivendo, mas não está florescendo? Que a rotina até funciona, mas a alma parece cansada, parada no tempo? Crescer espiritualmente é mais do que frequentar cultos, ir na igreja ou saber versículos. É permitir que o Espírito de Deus te transforme de dentro para fora, nas emoções, nas escolhas e nas atitudes diárias. Sim, nós precisamos dessas transformações nas nossas emoções, nas nossas escolhas e nas nossas atitudes diárias. Oséias 6,3 está escrito: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. E isso, esforçar-se, é o caminho do amadurecimento da alma. É sobre deixar o orgulho, curar feridas antigas, aprender a ouvir e permitir que Deus molde o seu coração. Quando você cresce em Deus, tudo ao seu redor começa a florescer, as relações se transformam, a mente encontra a paz e o coração volta a ter esperança. Hoje vamos falar sobre como viver essa evolução espiritual e descobrir o que significa de fato viver o propósito de Deus para a sua vida. Hoje nós estamos no princípio da evolução espiritual, a lei da invencibilidade. Essa é a 10ª lei do livro dos Princípios Milenares de Tiago Brunet. E ele começa fortemente dizendo esse versículo que eu acabei de falar: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Veja, a espiritualidade é a nossa base de paz e de uma vida em abundância, porque a verdadeira paz não vem da estabilidade das circunstâncias. Não espere que a vida vai virar um mar de rosas. Isso não está definido para esse mundo. Porque as circunstâncias, elas são todas instáveis. Agora, a verdadeira paz mesmo vem da profundidade da nossa alma. E não existe vida abundante, não existe prosperidade emocional, relacional ou financeira sem espiritualidade. Porque a espiritualidade é a raiz que sustenta todas as outras áreas da vida. Enquanto o mundo ensina a buscar equilíbrio apenas nas tarefas, nas metas, a Bíblia ensina a buscar Deus. E o equilíbrio vira um fruto dessa comunhão. Evoluir espiritualmente é conhecer a Deus de forma viva e crescente. É compreender que Ele é infinito e que quanto mais o buscamos, mais descobrimos o quanto ainda há para conhecer. Essa é a beleza da jornada espiritual, ela nunca termina. Nós estamos nessa caminhada. E aqui na comunidade nós estamos na caminhada da jornada da mulher plena, que é uma caminhada espiritual, que envolve a cura da nossa alma, que envolve um corpo saudável, uma mente tranquila, uma mente que aonde a paz de Cristo excede todo entendimento, com uma base espiritual. E essa evolução, sim, ela é espiritual, porque isso é para a eternidade e é um princípio milenar. Olha, veja, nenhum ser humano consegue viver os princípios anteriormente falados aqui nos vídeos, que foi o princípio da maturidade, da verdade, do perdão, da honra, sem evoluir espiritualmente. A força para obedecer esses princípios vem da onde? Vem da vontade humana? Não, a nossa vontade ela é limitada, ela é igual uma pilha. De manhã você pode estar cheio de vontade, exemplo, de começar um regime. No final do dia você já quer comer tudo. A nossa força de vontade é limitada. Isso sabe que vem? Vem do Espírito que opera dentro de nós. Então, minha amada, a evolução espiritual é o motor invisível da nossa transformação real. É ela que vai mudar o que nenhum esforço humano consegue mudar. O esforço humano consegue mudar o orgulho? Consegue mudar o ressentimento? Consegue mudar a autossuficiência, a rigidez e a vaidade? Não consegue, sabe? Nós temos que ter esse trabalho profundo na nossa alma.
A espiritualidade, ela também está ligada à expansão da nossa consciência. Quando eu deixa de ser o centro, quando nós deixamos de ser o centro, nós reconhecemos algo maior do que o nosso próprio ego. Veja, e a espiritualidade é esse processo em que o coração se torna morada de Deus e a alma passa a refletir o quê? O caráter de Cristo. Então, evoluir espiritualmente, você já percebeu? É morrer para o ego. Por isso que a palavra de Deus diz para nós negarmos a vida da alma. Mas esse negar a vida da alma não é simplesmente eu pôr as minhas emoções debaixo do tapete, pronto, e acabou, e reprimi-las. Não, é eu trabalhar esse autoconhecimento, é eu trabalhar essa expansão. Por isso que nós trabalhamos aqui a cura emocional. Agora vamos entender um pouquinho melhor que nós temos também uma luta espiritual. Sim, e a maior luta espiritual, amadas, não é contra o diabo, não. É contra o nosso ego. O nosso ego que insiste em viver no trono do nosso coração. Evoluir espiritualmente é escolher o oposto do que o nosso ego quer. É servir quando o nosso ego não quer. É calar quando ele quer ter razão. É orar quando ele quer reagir. E é abençoar quando ele quer vingar-se. Mas tudo isso tem que ser na presença do Senhor. Senão vai ser só um esmagar da nossa alma. O Senhor não está aqui para a gente esmagar a nossa alma, mas sim para rendê-la a Ele. E para isso, nós temos que ver, nós temos que começar a desfrutar do amor de Deus. O amor de Deus para que nós possamos nos amar com o amor de Deus. Porque veja, o ego, ele é exaltado em nós por conta dos medos, da insegurança, da falta de proteção, da falta de incerteza, do passado que nós muitas vezes ficamos ressentidos com o que aconteceu e com o que não aconteceu. Então, nesse momento, o ego está totalmente machucado. E aí ele vai tentar se defender de todas as formas. Mas quando nós começamos a render o nosso ego para o amor de Deus e aprender a nos amar com o amor de Deus, nós vamos vendo isso diferente. Assim nós vamos nos calando para não ter razão, ou melhor, para não ficar lutando com a razão, não porque eu tenho que me calar, que eu preciso, não, é porque o amor está transbordando no meu coração. Então vocês perceberam que o verdadeiro campo de batalha é a nossa alma, onde nós nos tornamos invencíveis, não porque vence os outros, mas porque nós temos que vencer a nós mesmas. Nós achamos que muitas vezes temos que vencer os outros, mas nós temos que aqui vencer a nós mesmas. E sabe como nós vencemos a nós mesmas? Aprendendo a nos amar como Deus nos ama, aprendendo a nos respeitar como Deus nos respeita, aprendendo a nos valorizar como Deus nos valoriza, porque muitas vezes estamos buscando tanto isso nos outros, mas nós mesmos não sabemos dar isso para nós. Então nós estamos reverberando isso para não receber. Então, minha amada, o verdadeiro campo de batalha está na nossa alma. E nós, nessa jornada da mulher plena, nós estamos aqui para aprender a nos amar como Cristo nos ama, para poder transbordar. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre os sinais da evolução espiritual, pois nesse 10º princípio o autor cita bastante essa evolução espiritual. E a evolução não se mede quando você ora em público, ou quantas vezes você já leu a Bíblia, ou se você lê a Bíblia no ano, mas é como você trata você e as pessoas no silêncio da sua alma. Veja, a evolução espiritual, ela se manifesta em atitudes simples e constantes. Então, veja, quando é junto a uma comunidade, você não vai ter interesse em se misturar em fofoca.
Você vai evitar palavras de baixo nível ou julgamento. Você vai ter um espírito de serviço, disposição e paz. Saber ouvir mais do que falar. Ter o domínio próprio, porque o sinal da presença do Espírito Santo é grande em você. Para isso tudo, para esses frutos, para o fruto do Espírito Santo estar reverberando em nós, o amor de Deus tem que estar jorrando de nós. E não dá para o amor de Deus jorrar de nós se nós não nos amarmos como Cristo nos ama. Então, minha amada, evoluir espiritualmente não é você provar o que é espiritual, mas pelo contrário, é você viver o que é espiritual. Viver a sabedoria, viver a firmeza, e com leveza e com direção. Agora, muitas pessoas confundem religião com espiritualidade. Muitas pessoas passam anos frequentando igrejas, mas continuam presas nos seus padrões emocionais, nos ciúmes, na crítica, na fofoca, na inveja, na soberba, na mágoa, na raiva, no ressentimento, na falta de perdão. Por quê? Porque a religião sem transformação interior é apenas um rótulo espiritualizado. A verdadeira espiritualidade é uma jornada de humildade. Ela não busca prestígio, ela busca presença. Ela não busca aplauso, ela busca profundidade. Evoluir espiritualmente é trocar a aparência pela essência. Não é fácil, amadas. É uma caminhada diária. É deixar de falar de Deus e começar a manifestar Deus. Então, a evolução espiritual é a lei da invencibilidade. Todas nós que evoluímos espiritualmente, nós vamos se tornar invencível. Mas o que ele quer dizer isso? Não porque nós não enfrentamos lutas, mas porque nenhuma luta consegue destruir-nos. Porque quem reside em nós é o Espírito Santo. Aquele que em nós está é muito mais forte do que está no mundo. Por isso que é uma lei da invencibilidade. Sabe? Veja, você pode ser atacada por várias circunstâncias, mas permanece firme porque Cristo habita em nós. Nós podemos ser feridas, mas não vamos nos quebrar. Porque quem tem raiz espiritual não cai com o vento das circunstâncias. Então, a evolução espiritual, ela nos torna inabalável. Isso não significa que nós não vamos ficar tristes, nós não vamos ficar ressentidas, nós vamos ter vários e vários sentimentos. Mas quando nós vamos nos aproximando de Deus, isso vai se transformar uma raiz mais profunda para a gente poder ter comunhão com Deus. Porque a nossa força vem dele, não vem de nós. Enquanto o mundo busca o empoderamento da mulher, a independência da mulher, nós buscamos nos fortalecer no Senhor, porque o Senhor é a nossa força e o nosso poder. Então vocês percebem que evoluir espiritualmente é crescer em 3 direções: para cima, buscando intimidade com Deus; para dentro, buscando a cura das nossas feridas emocionais e reconhecendo as nossas fraquezas; e também é para fora. A evolução espiritual também é para fora, servindo e amando com generosidade. Eu vou repetir, amadas. O evoluir espiritualmente é crescer em 3 direções: para cima, buscando essa intimidade com Deus; para dentro, curando feridas e reconhecendo nossas fraquezas; e para fora, servindo e amando com generosidade. Então veja, essa tríplice jornada se torna inteira, nos torna leve, nos torna invencível. E é o coroamento de todos os princípios milenares: a maturidade que vem da fé, a disciplina que nasce do amor, a generosidade que se torna compaixão e o perdão que abre espaço para a graça fluir. Que coisa maravilhosa, amadas! O Senhor hoje está te convidando a dar um passo mais importante nessa jornada. Não apenas entender os princípios, mas vivê-lo de dentro para fora.
Agora, veja, aqui já nós estamos no 10º princípio. Então, vá lá no primeiro princípio, começa a ouvir novamente, começa a orar cada princípio a Deus, para que ele vá crescendo no teu coração. Veja que a evolução espiritual é os frutos de uma alma em crescimento. E lembre, o que você está ouvindo agora, daqui 1 hora você vai esquecer quase tudo, faz parte. Por isso que a gente tem que ouvir e ouvir, para isso fazer o quê? Raízes dentro de nós. E é por isso que precisamos absorver os princípios milenares e praticá-los até que eles se tornem naturais a nós, com as nossas mãos e pés e com a nossa mente, com a nossa boca, com nossos ouvidos. E a evolução espiritual não é um evento, ela é um processo, é do dia a dia. E o resultado é de aplicar isso diariamente, que nos faz o quê? Cada vez mais parecido com o nosso Cristo. E quando isso acontece, os frutos começam a aparecer. As pessoas que evoluem espiritualmente ficam parecidas, não por imitarem umas às outras, mas por refletirem a mesma presença. E que presença? O caráter de Cristo. E uma pessoa que evolui espiritualmente, primeira coisa, ela não é egoísta, porque egoísta, o nome já diz, né? Tem tudo a ver com o ego. E o egoísmo, amados, ele nasce da carência. E nasce da carência da insegurança, do medo, da carência da proteção, da carência de afeto. E quem não teve isso, amadas? Por isso que nós temos tratar. Sabe, muitas mulheres aprenderam a sobreviver se protegendo, acumulando e controlando tudo à sua volta. Por quê? Ao momento que ela se protege e controla tudo à sua volta, ela se sente mais segura, porque tem uma carência, que é a insegurança. Então o ego, ele acaba tomando aqui a frente de tudo. Mas quando a gente evolui espiritualmente, a gente entende que quanto mais a gente entrega, por isso que a palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, quando a gente entrega, mais a gente recebe essa paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo, ele vai substituir a escassez por confiança. Nós vamos deixar de viver para nós e viver com propósito. O Senhor está nos chamando, sabe? Ele deseja que os nossos dons, o nosso tempo, o nosso recurso realmente aflore em nós. Só que se nós estivermos agarrados a todos esses medos, não vai aflorar. Então vamos priorizar a voz divina em nosso viver. Lembre-se, a evolução espiritual, o foco muda da autossuficiência para a dependência de Deus. Não se trata mais de fazer do meu jeito, do seu jeito, mas buscar o discernimento antes de agir. Isso sim é a mulher sábia que edifica a sua casa, é a mulher madura, ali que ora antes de decidir, que escuta antes de reagir, que entende que a obediência é melhor que o sacrifício. E assim se coloca o certo acima da própria vontade. Essa é a marca da maturidade espiritual. O eu quero dá lugar ao seja feita a tua vontade, Pai. Sabe, amadas, e isso não é algo que vai exigir por detrás disso vai haver uma tristeza, vai haver como se você não pode viver os seus sonhos, nada disso. Pelo contrário, você vai ter a alegria que vai vir do céu, a paz que vai vir do céu. Porque muitas pessoas vão querer fazer isso na lei, e a lei é passado. Hoje o amor de Cristo que tem que constranger o nosso coração. Então, por isso que a gente fala que exige humildade. E humildade é quando o ego não está mais imperando. Exige a rendição de eu entregar para o Senhor o controle, entregar as situações e essa disciplina emocional de poder ter essa intimidade diária com o Senhor. Porque o coração humano, amadas, ele tende a buscar conforto, mas a alma evoluída, ela vai buscar propósito. E a mulher que escolhe o que é certo,
mesmo quando é difícil, demonstra que o Espírito Santo governa seu interior. Nós vivemos num mundo de tanta contradição que eu sei que está difícil tudo isso. Porque nós, mulheres, queríamos que a vida estivesse diferente, como até eu fiz um encontro recente falando quem nunca, por achar, por ser cristã, por ter aceitado Cristo como seu Salvador, não gostaria que a vida tivesse sido diferente em vários aspectos. Mas é isso, não foi. Nós estamos no mundo caído, aonde o príncipe desse mundo é Satanás, aonde nós temos uma carne caída. Nós não vamos ter tudo o que nós queremos aqui, não vai realizar nossos sonhos aqui e não existe ninguém completo aqui nem perfeito. Então, por isso que nós temos que ter a nossa visão com a visão alinhada ao Senhor, porque senão nós vamos ficar frustradas o tempo todo e não vamos chegar a essa evolução espiritual. E a evolução espiritual verdadeira, ela é integral. Ela vai envolver o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, mas não na expectativa voltada a esse mundo, mas a expectativa do céu. Porque a gente sabe que o nosso corpo precisa de cuidado e ele tem prazo de validade. Nós precisamos saber a hora do descanso, do movimento, da alimentação. A alma, amadas, é o quê? Nós temos que trabalhar a salvação da nossa alma, ela precisa de cura. Então, nós vamos precisar, sim, de terapia, de autoconhecimento, de acolhimento, da comunidade Mulheres com Propósito, dessa jornada da mulher plena. E nós vamos precisar o que o Espírito precisa de alimento, oração, palavra, comunhão. Então, nós precisamos estar cuidando dessas 3 áreas. E é isso que nós aqui da comunidade oferecemos, um espaço onde essas 3 dimensões se encontram, onde a fé se une à psicologia e o autoconhecimento se torna instrumento de libertação e amadurecimento espiritual. Ah, minha amada, a mulher que se apresenta a Deus é também aquela que busca se conhecer profundamente, experimentar uma transformação que vai além do comportamento. Ela passa a viver de forma curada, consciente e abundante. E lembre-se, nós temos um modelo, o nosso modelo supremo é Jesus Cristo. Por isso que novamente aquele versículo que foi falado no início, conheçamos ao Senhor e esforçamo-nos por conhecê-lo. Jesus de Nazaré é o maior exemplo da evolução espiritual que a humanidade já conheceu. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele foi totalmente Deus e totalmente humano. Ele sentiu frio, fome, sede, solidão. Ele enfrentou o que nós enfrentamos, mas ele reagiu de forma espiritual e madura diante das tentações e das dores. Você viu, né, que Jesus é o espelho daquilo que o ser humano pode se tornar quando o quê? Se submete à vontade divina. E é interessante a gente observar que Jesus ali, a hora que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, amadas, e ele foi tentado em 3 áreas. E primeira área que ele foi tentado foi na área da sobrevivência, ele já estava em jejum há 40 dias. Então, e ele não se dobrou às necessidades básicas e pessoais, porque depois de 40 dias em jejum no deserto, o inimigo vem tentá-lo, né? Com a necessidade física, mas Jesus não se dobrou ao impulso de satisfazer o corpo. E assim ele abriu um novo e vivo caminho para nós. E quantas vezes nós somos tentados a buscar alívio imediato, emocional, financeiro ou físico, em vez de esperar o tempo de Deus, em vez de ir na presença de Deus. Então o Senhor está nos chamando para a gente sair desses impulsos também, sabe? E não colocar as nossas necessidades como prioridades, porque tudo muitas vezes a gente acha que tem que ser feito rapidamente. A gente tem que começar a aprender a discernir o que vem de Deus e o que é a armadilha de presa, sabe? Nós também vimos aqui que Jesus não se dobrou ao orgulho da necessidade de provar quem ele era. Hoje, se alguém nos ofende, a gente já quer mostrar que a gente é isso, aquilo. O Satanás falou para Cristo, se és o Filho de Deus, se és. Ele estava falando sobre identidade.
Ele estava assim, falando assim, quero ver se você é isso mesmo que você fala. Então lança-te daqui, abaixo. Então você vê que o inimigo tentou a ponto do que mais derruba o ser humano, que é um orgulho ferido. Quis que Jesus provasse sua identidade através de um gesto espetacular. Mas Jesus sabia quem era. Ele sabia quem era e não precisava provar isso a ninguém. O orgulho é um dos maiores obstáculos da evolução espiritual, porque ele faz a nossa alma buscar validação fora, quando a segurança deveria vir de dentro. Então, as mulheres que vivem feridas pelo julgamento, pela comparação, pelo desejo de aceitação, costumam reagir com esforço e sobrecarga, tentando provar o seu valor. Mas quem amadurece espiritualmente começa a descansar em Deus, começa realmente a desfrutar de Deus. Quando você sabe quem você é, você não precisa se explicar, sua paz torna-se a sua resposta. E na outra tentação, Jesus não se dobrou ao quê? Ao poder e à vaidade. O inimigo falou assim, tudo isso te darei se prostrares me adorares. O inimigo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Por que ele ofereceu todos os reinos? Porque o reino é dele. Esse mundo jaz do maligno. E nós muitas vezes estamos esperando que aqui seja um mar de rosas. Não vai ser, sabe? Então o inimigo ofereceu aqui para Jesus poder, glória, influência. Mas Jesus não trocou o propósito pela visibilidade. Quantas vezes se busca poder, controle, fama, aprovação e muitas vezes a alma quer se sentir no comando, porque lá no fundo tem medo de ser esquecida. Então o poder sem propósito corrompe, gente. Uma pessoa que tem poder e não tem um propósito digno, essa pessoa está totalmente corrompida. Agora o poder debaixo de um propósito transforma. Jesus mostrou que a verdadeira grandeza não está em dominar o mundo, mas em dominar o próprio coração. Esse é o ápice da evolução espiritual, vencer o ego para servir em amor, vencer o ego por meio do amor, vencer o ego estando o quê? Imerso no amor. E Jesus ali no Getsema foi a rendição da vontade humana à vontade divina. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A cruz foi o ápice da dor e da obediência. Jesus sabia o que viria: angústia, sofrimento, solidão. Nossa, viria tanta coisa. Mas mesmo assim ele escolheu o que era certo e não o que era mais fácil. Quantas vezes nós queremos atalhos, mas o Senhor quer nos levar para o caminho que Ele tem nos escolhido. E essa é a prova suprema da evolução espiritual, abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas cuidado, amadas, como nós estamos saindo do ciclo da mulher ferida para a mulher plena. Muitas vezes esse ciclo da mulher ferida, essa mulher ferida, ela quer muitas vezes ser a salvadora. E a salvadora, ela deixa a vontade dela de lado para fazer tudo para os outros e para servir também, muitas vezes, ao Senhor. Mas ela não está fazendo isso com um coração de amor supremo. Ela está fazendo isso com medos, porque ela tem medo de ser rejeitada, criticada. Então, por isso que eu reforço mais uma vez. Se permita se amar com o amor que jorra do trono de Deus. Se permita se respeitar com o respeito que jorra do trono de Deus. Se permita se cuidar, porque você só vai poder fazer isso com singeleza, com pureza, ter essa evolução espiritual, se você estiver destituída dessa mulher ferida no teu coração. Cristo, ele tinha uma alma curada e hoje nós estamos aqui nesse compromisso de buscarmos a cura da nossa alma. Veja, a vida de Jesus é um mapa para a nossa jornada interior.
Ele venceu a tentação, suportou a dor e permaneceu fiel até o fim. Nós não queremos aqui super mulher nem mulher maravilha. Nós queremos mulheres que se sentem filhas amadas de Deus e se amam. E dessa forma vivem a imagem e semelhança de Cristo. E o mesmo Espírito que sustentou Jesus é o que habita hoje em nós. Saiba disso. A cada princípio que você aqui viu nos vídeos, a maturidade, a verdade, a palavras, a escuta, a paz, a disciplina, a generosidade, a honra, o perdão e agora a evolução, Deus está te conduzindo a um novo nível de consciência, a um novo nível de cura e propósito. A evolução espiritual é o último degrau da plenitude. Quando o ego silencia e o espírito governa, quando a fé deixa de ser teoria e se torna vida, quando o amor se torna realidade e vida e a paz que excede todo entendimento reina na tua mente. Então, quanto maior for sua evolução espiritual, mais plenamente você viverá o seu propósito aqui nessa terra. E lembra, tudo vai ser eternal. Começa aqui, mas tem frutos lá. E lembre-se, a evolução espiritual não é um evento, ela é um processo. Cada princípio milenar que você aprendeu vai estar trabalhando na sua vida sobre isso. E se essa mensagem falou ao seu coração, e se essas mensagens falou ao seu coração, quer ter um pouco mais disso? Venha caminhar conosco, amada. O que você está esperando? A comunidade Mulheres com Propósito é acessível para qualquer público. Hoje o valor é extremamente acessível. Eu digo que é uma colaboração que você faz, não é nenhum pagamento da comunidade. E lá na comunidade nós estamos juntas com esses princípios espirituais que vão curar nossa alma, que nós vamos crescer emocionalmente e aprender a viver com propósito, leveza e fé. Você não precisa trilhar essa jornada sozinha, minha amada. Deus te chama para florescer e nós queremos florescer com você. Então, aqui embaixo tem o link da comunidade e eu te espero para nós juntas florescermos em Deus e tudo florescer juntos. E se esse áudio te abençoou, abençoe outras mulheres, encaminhe para outras mulheres, assine o canal, compartilhe, porque assim nós estamos o quê? Florescendo para outras pessoas a palavra de Deus. Te aguardo no próximo livro que nós vamos compartilhar muito em breve.